Multiplicando pelo Brasil. Eu vou falar um pouquinho da minha vida. Eu não tinha Jesus ainda, mas eu tinha muitos problemas no meu lar. Eu tinha muitas dificuldades, muitas barreiras. Até o momento que meu pai procurava uma intérprete. Uma igreja com intérprete para que eu pudesse estar ali e aprender. Foi quando meu pai conversou com o pastor da igreja e então ele nos indicou a Marília. Vimos ali a alegria do coração daquele jovem de encontrar alguém que sabe comunicar com eles em língua de sinais. Então Deus falou grandemente no meu coração e eu peguei o nosso missionário, o pastor Rafael, e falei para ele: Rafael, estou te dividindo agora. Você vai continuar aqui em Vila Isabel, cuidando das ovelhas surdas que Deus te deu, mas você precisa ir para um campo extenso em Piabetá. E aonde então puderam estar em minha casa, começaram a explicar, e foi o momento então que eu aceitei a Jesus. E eu me perguntei como seria essa caminhada com o Senhor. Estava interessado em aprender mais de Jesus. Nós fomos convidados a levar o projeto Alcance Surdos a Piabetá. E junto com José fomos de rua em rua procurar onde os surdos estavam. Ele foi me mostrando onde seus amigos surdos moravam e dava para ver a alegria no rosto dele. Ele convidava para compartilhar a palavra através da evangelização discipuladora e através disso diversos surdos aceitaram Jesus. E então eu tive o entendimento de que Deus estava me chamando para ir a um lugar específico. E esse lugar foi Afuá, para anunciar Jesus aos surdos ali, que ainda não sabem a língua brasileira de sinais. E quando eu observei e vi tudo aquilo, todas aquelas pessoas, senti dentro de mim uma compaixão de dar tudo aquilo que eu tenho para aqueles surdos. E ao momento de fazermos as visitas nos ribeirinhos para encontrar os surdos, chegamos a um lugar e encontramos Amaury. Quando me deparei com ele, vi que ele não sabia a língua, assim como um dia eu também não sabia. Ele era o único surdo ali naquela região, em meio àqueles rios, distante de tudo e de todos, ilhado, sozinho, isolado. Um lugar que para chegar, você entra na embarcação e só consegue ver árvore. Então foi quando chegamos ali e chamamos ele para vir estudar, para aprender mais. E ele disse: eu não quero. Estudar não. E eu disse: mas vem para cá, para que a gente possa conversar, te dar um ensino melhor. E ele disse: eu não quero. E tentamos ali, para que ele pudesse sentar à mesa e pudéssemos ensinar a ele a escrever o alfabeto, pelo menos a escrever o seu nome. Isso foi crescente, até que apresentamos as letras ali e ele começou a ter o interesse e se esforçou até que ele conseguiu escrever o seu nome. E aquilo foi um momento que alegrou a Amaury. E isso também me alegrou, poder ver que ele estava tendo o primeiro contato dele ali e poder passar para ele esse amor, mesmo ele não sabendo a língua brasileira de sinais, mas ele vai ter o desenvolvimento. Assim são todos os surdos em meio aos ribeirinhos em Afuá. Nós pedimos que Deus esteja abençoando e que Ele veja que Ele é capaz e que Ele pode, porque o amor de Deus é muito grande e Ele vai vencer.
tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito.
ousado amor de Deus. Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Agradecer por estar aqui, mais uma oportunidade, né, de junto estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor, onde junto nós vamos ver o que o Senhor tem para nós. Amém? Antes de orarmos, eu queria ler um texto da Bíblia com os irmãos, que está lá em Lucas 22, 31 e 32. Nós vamos ler esse texto e vamos separar ele para ler de novo, tá bom? Vou tentar chegar até lá de novo. Diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Vou ler de novo. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigada, Senhor, o privilégio de estarmos aqui novamente. Queremos pedir a tua direção, queremos pedir que o Senhor fale conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui começa falando sobre a vida de Pedro, né? Que Satanás pediu permissão para peneirar ele como trigo. Nós vamos voltar depois um pouquinho nesse texto aqui. Mas agora nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 16, de 15 a 17. Mateus 16, de 15 a 17. Nós vamos falar um pouquinho de Pedro, né? Pedro, ele foi escolhido por Jesus, ele andou com ele por mais ou menos uns 3 anos, servindo, discipulando, aprendendo. Ele passou presenciou muitos milagres, viu muitas curas, né? Viu Jesus expulsando muitos demônios. Jesus acompanhou ali a trajetória, Pedro acompanhou a trajetória de Jesus, aprendeu muitas coisas. Mas ainda assim, apesar de estar lado a lado com Cristo, Pedro ainda não teve um encontro verdadeiro com ele, né? Lá na frente, né, quando Jesus é crucificado, é que a ficha dele vai cair. Até aqui não tinha caído ainda. Nós já falamos em algumas pregações sobre isso também, né? Mas eu quero tomar uma outra linha aqui. Então, nós vamos ler lá. Mateus 16, de 15 a 17. Diz assim: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Aqui nesse trechinho, fala que até o próprio Deus revelou através da vida de Pedro, né? Esse texto me fez me lembrar que a irmã Carminha diz o seguinte, né? Que Deus usa quem quer, aonde Ele quer. Ela sempre repete essa mesma frase. E aqui, apesar de Pedro ainda não ter a ficha dele caído, que o Messias precisava, né, passar por tudo que ele iria passar, ainda assim, né, Deus revelou através de Pedro, né, que ele era o Filho de Deus, né? E lá no versículo 16, de 21 a 23, Jesus fala da morte e ressurreição. Ele continua falando sobre o assunto. Ele fala assim:
Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus e o chefe dos sacerdotes e o mestre da lei farão com que eu sofra muito. E eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Estou continuando a leitura do 16, tá? Do 21 até ao 23. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita isso nunca que vai acontecer com o Senhor. Tá vendo? Mais uma prova de que ele ainda não tinha entendido. No 23 disse assim: Jesus virou e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Aqui, nessa passagem, Satanás aqui, o papel dele aqui é um papel de opositor. Ou seja, Pedro aqui, ele se coloca como um opositor ao plano do Messias de morrer e ser crucificado. Com a fala dele aqui, ó, se a gente notar aqui no 22, que ele diz assim, ó, que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor, né? Você vê que aqui, nessa situação, ele entra como opositor, porque se ele falar para que Deus não permita isso, então ele está sendo contra, né, o cumprimento da promessa do Senhor Jesus, de que o Cristo deveria morrer para que nós sejamos salvos, né? Então aqui ele está sendo opositor. Então eu quero focar um pouquinho aqui nesse texto, né? Nos chamando a atenção para nós nesse momento, né? De que forma nós também, assim como Pedro, somos opositores na obra do Senhor. De que maneira nós remamos ao contrário, né? De que maneira nós impedimos que o Evangelho do Senhor continue a ser propagado, né? Muitas vezes, irmãos, como Pedro aqui andou com Cristo aí 3 anos e ainda não tinha entendido qual era o propósito dele, né? Assim também nós vivemos com alguns na igreja, né? A gente ainda não entendeu o verdadeiro propósito de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. E muitas vezes nós somos como um número, né? Sendo tropeço na vida de alguns, não permitindo que o evangelho cresça com os trabalhos que às vezes são feitos, com as coisas que às vezes são feitas na igreja. Às vezes nós somos opositores, né, ao crescimento da obra de Cristo, né? Então, a pergunta é: será que eu sou um opositor? Será que você é um opositor? É contra, né, o plano de Deus para a vida da tua igreja, da nossa igreja? Será que eu estou remando ao contrário? Qual é o meu papel? Para que o Senhor Jesus me chamou para fazer parte dessa igreja? Qual foi o objetivo dele quando ele me escolheu? Aqui, lá no primeiro versículo que a gente leu, que foi Lucas 22, de 31 a 32, está falando, Pedro é avisado, fala assim: Simão, Simão, Satanás vos cediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Aqui, Jesus está exortando a Pedro que Satanás pediu a Deus para peneirar ele como trigo, né? Será que nós também não estamos sendo peneirados como trigos? Mas Jesus diz assim: mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Muitas vezes, irmãos, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de
sermos cristãos, né, a gente acaba sendo opositores àquilo que Deus quer fazer na vida da igreja dele. Muitas vezes a gente murmura, nós reclamamos e nós não ajudamos no crescimento, ao contrário. Às vezes a gente remamos ao contrário e acabamos não indo para frente, né? E acabamos sendo empecilhos ou pedra de tropeço para que a obra do Senhor prossiga, né? Então, irmãos, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Eu queria que a gente meditasse um pouquinho nisso, assim como nessa passagem aqui, né? Quando Deus se refere a Satanás, não a Pedro, né? Dizendo para ele que ele estava sendo pedra de tropeço no caminho e no propósito que ele tinha que cumprir. Que nós possamos nos examinar, olhar para nós e ver qual é o nosso papel na igreja, né? Se realmente nós temos sido bênção, temos abençoado, temos remado na direção certa, ou temos remado ao contrário, né? Ou temos sido pedra de tropeço, né? Será que eu tenho sido pedra de tropeço na vida do meu irmão? Será que o meu irmão tem sido pedra de tropeço na minha vida? O que é que tem impedido, né? O que é que tem acontecido para que nós não sejamos cumpridores, né? Não opositores às propostas do Senhor Jesus? Que Deus possa nos dar um entendimento, que o Senhor possa nos dar um esclarecimento, né, da vontade dEle para nós, nos esclarecendo, né, qual é o nosso papel ao qual Ele nos chamou para fazer parte do corpo, para estar na igreja. Será que Ele não te chamou para orar? Será que Ele não te chamou para cooperar? Será que Ele não te chamou para cuidar do teu irmão? Será que Ele não te chamou para tantas coisas, né? O Senhor te escolheu para um propósito. Será que você tem cumprido o propósito para qual o Senhor te chamou? Será que eu tenho cumprido o propósito para qual o Senhor me chamou? Que nós, irmãos, não sejamos pedra de tropeço naquilo que o Senhor quer fazer na vida da Igreja Batista Nova Sião, mas que nós sejamos cumpridores, nós sejamos recrutas para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra ela tenha encontro ao nosso coração e que ela seja transformadora na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. E até domingo, se assim o Senhor nos permitir.